Sim, tem o Atlético, tem o Palmeiras, o próprio Fluminense, campeão da Libertadores, tem feito partidas ruins. E até tem cobrança em cima do Diniz e tudo, mas eu acho que em cima do Flamengo é muito maior. Sempre se espera que o Flamengo faça um grande jogo. Eu acho isso bom, porque mantém a régua lá em cima. Só acho que é meio contraditório quando você cobra de um, não cobra de outros que também podem oferecer mais. Mas isso é uma outra história. Eu estou falando especificamente Flamengo e Amazonas. O adversário vai lá, faz o seu jogo, tem a sua proposta, a sua estratégia, beleza. Mas o que o Flamengo tem que ter? Uma estratégia melhor, a atuação melhor e ganhar bem. O jogo de ontem é um jogo para você fazer 1-0, tá, o adversário vai sair, vai ter espaço, 2-0, aí você pode até administrar. Toca a bola, passa o tempo, tá calor, não vou correr aqui feito um louco nesse gramado, nesse calor, ganhando por 2-3-0 no agregado. Está controlado, mas não estava controlado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então você está ali correndo, uma bola vadia ali, o gol da Amazônia vai para os pênaltis. Imagina, ficaria parecendo com o Vasco e Água Santa. O Vasco passou pelo Fortaleza nos pênaltis, aí ok, é um equilibrado confronto. O Fortaleza hoje é um time melhor que o Vasco, diga-se de passagem, né? Isso não é uma opinião, é uma constatação. Mas quanto ao Água Santa, que é um time pequeno de São Paulo, o Vasco quase foi eliminado. O Flamengo correu o risco de passar por uma situação muito semelhante, se tomasse um gol ali. E houve risco, realmente, aconteceu. Não é que o Amazonas não atacou, ele teve ali as suas oportunidades. Então, foi uma atuação muito fraca, muito, muito fraca. É evidente que o Tite não vai ficar descendo o cacete do time dele na coletiva, então ele fica ali com aquele somebody love dele e tal, para lá, para cá, normal, mas imagino que lá dentro os caras tenham a noção de que jogaram muito mal, muito mal. Acho que de ponto positivo vale ressaltar sempre o Pedro. O Pedro tem meio gol por jogo, de média, com a camisa do Flamengo. Isso é uma média altíssima, especialmente se você contar que ele chegou no Flamengo em 2020, emprestado pela Fiorentina, ele foi reserva em 20, foi reserva em 21 e foi reserva em 22 até o Bruno Henrique se machucar, que foi no meio do ano. Então, 2 temporadas e meia ele foi reserva. E como reserva, ele ficava no banco, não entrava em alguns jogos, e quando entrava, 15 minutos, 10 minutos, meia hora, 45, né? O titular era o Gabriel e o Pedro ali, os dois atacantes. E tanto que eu vi aquela coisa, o Pedro está insatisfeito com a reserva, o Palmeiras quer contratar o Pedro, o Pedro tem que ir embora, tem que ficar, aquela discussão toda que aconteceu durante muito tempo por conta do fato dele ser reserva. Então, se você pegar que ele tem 246 jogos, né? E 145 gols, acho que é isso. Enfim, 125 gols. Desses jogos todos, boa parte ele não atuou como titular. Ele não fez 90 minutos, não fez 60 minutos, 70 minutos, não. Ele jogou final da Libertadores no Uruguai, ele entrou na prorrogação. Resolve aí, irmão, né? Faz um gol aí que estão precisando. Então, é uma marca muito alta, muito alta. E há pouco tempo, tinha gente discutindo se ele tinha que ser titular. E tem cara que reclama ainda. Eu entendo até que ele pode, muitas vezes, ser um jogador com mais participação sem a bola e tudo mais. Falamos muito sobre isso, né? Mas não dá para ignorar que o cara é um jogador que entrega, cara. Ele faz muito gol e ele gera jogo. Ele gera jogo. Ele tem recurso, ele sabe jogar e faz muito gol. É o artilheiro do país numa temporada, tem 18 gols marcados. E aí discutir se tinha que jogar ele, jogar Gabriel. É bom frisar isso, porque alguns debates, assim, eles valem só para atrair audiência e clique. Porque não tem sentido, gente. Hoje discutir isso. Nem hoje, nem mês passado, nem em janeiro, nem no ano passado. A diferença é brutal. O Flamengo tem um atacante de primeiríssima. De primeiríssima. E tem que saber valorizar isso. E ele é o cara que está resolvendo. É ele que vai lá e resolve. Outro de novo. Foi sem querer. Não importa, meu amigo. Meteu o joelho e fez o gol. O Túlio cansou de fazer gol assim, sem querer, batendo nele. E sempre foi um jogador decisivo, especialmente quando passou pelo Botafogo. E não tinha os recursos que o Pedro tem. Um jogador mais completo, na minha opinião. Então, acho que de positivo foi isso. Mesmo num jogo ruim, de joelho, sabe lá como, o cara vai lá e faz o gol. Faz o gol. Teve uma fase que ele estava muito, muito sensível, né? E tal. Antes até da agressão, que evidentemente ali, ele foi a vítima, é óbvio, né? Mas, o Pedro não está legal, o Pedro está chateado, o Pedro não sei o quê e tal. E certo mimimi também, que eu acho que uma certa imaturidade ali em dado momento. Mas acho que até isso passou. Não tem polêmica, não tem falação, não tem discussão. O camarada entra lá, joga e faz gol. É o ideal. Não enche o saco, não tem discussão, tem nada. E ficou na reserva, tirando esse trecho que ele ficou um pouco amoado aí, no ano passado até, ele estava lá na reserva. As pessoas falavam muito por ele, né? Ele está chateado, tá triste, não sei o quê, mas ele ficou na reserva, aguentou, cara. Aguentou. E eu sempre falava na época, ele veio da Fiorentina sabendo que ia jogar no Flamengo do Bruno Henrique e do Gabriel, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E queria ter que brigar para jogar. E que a chance de ser reserva era grande. Ele aceitou. E ele era reserva na Fiorentina. Quem pode ser reserva na Fiorentina pode ser reserva no Flamengo. Ponto. Assim, hoje, na realidade atual, é isso. Ele era reserva do Vlahovic, que depois foi vendido para a Juventus. E o Vlahovic, na época, nem fazia muito gol. Depois desinvestou a fazer vários gols e foi vendido por 70 milhões de euros para a Juve.
Mas ele mal jogou na Fiorentina. E ele foi para o Flamengo sabendo que ia ser reserva. Mas ele, bem ou mal, né? Apesar de alguns pormenores aí, ele esperou a vez dele. E virou titular absoluto. E isso tem que ser identificado pela torcida. Tá? Não imagine que o Carlinhos vai entrar no lugar dele e vai fazer igual, não. Não se iludam, não. Ou um outro. Que centroavante é esse que o Flamengo vai trazer amanhã, se trouxer um, né? Amanhã ou depois, que vai jogar melhor que ele, que vai produzir mais do que ele. Não é fácil encontrar. Então, acho que é importante frisar isso. É o único momento, o copo meio cheio aí, no jogo de ontem. Eu acho que é o fato do Pedro continuar decidindo, mesmo jogos sofríveis como o de ontem. Eu acho importante também, Mauro, antes de pedir a opinião do Léo, porque o Léo acho que pode muito bem falar dessa função aí, mas eu vou até falar, Mauro, porque eu achei interessante na entrevista o Tite destacar isso, né? Principalmente porque muitas vezes as pessoas falam, o centroavante está ali, toca mais pro gol, tá? Não, e o Pedro, além de eu achar o Pedro um atacante completo, o Tite rasgou elogios, inclusive sobre o dia a dia dele, né? Eu vou até pegar as palavras aqui, o Tite falou, ó, o Pedro trabalha muito, ele trabalha muito. O aspecto finalização, pivô, o aspecto físico que melhorou bastante, ele crescendo, tendo essa atenção nos diversos níveis de treinamento. Então, enfim, o Tite falando que ele se dedica demais aos treinamentos, Mauro, e o Matheus Bach ainda toca num ponto também, né? Falou até que até quando o Flamengo teve um momento de estabilidade, o Pedro manteve mais ou menos o nível. E é isso, né? Porque o Pedro continua mantendo a média dele, né, Mauro? Continua fazendo os gols dele, mesmo quando o Flamengo está num momento de estabilidade. Então, eu acho que às vezes, não sei se porque as pessoas não gostam do estilo do Pedro, alguma coisa, mas eu acho que existe uma certa cobrança excessiva em cima do desempenho do Pedro. Só que você falou, o Pedro é artilheiro do Brasil, o cara faz gol de joelho, de coxa, de bunda, driblando, de cabeça, de bicicleta. Então, enfim, é um cara que... E não é um cara paradão, porque às vezes as pessoas acham que só porque ele não é um atacante super de movimentação, mas é um cara parado, estático. Não é. E eu até cito alguns lances que passam desapercebidos, mas, por exemplo, o gol do Gerson no Maracanã, que ele puxa o zagueiro e deixa o Gerson sozinho. Né? Foi no último jogo do Maracanã. No último ou no penúltimo jogo. E ontem um lance também, que ele puxa dois zagueiros e faz o Vinha, e como cruza bem o Vinha, né? O Vinha cruza e o Luiz Araújo acaba ficando livre ali. São pequenas coisas, né, que eu acho que tem que valorizar o Pedro.